Esse exemplo é muito bem acabado, assim como o dado ontem pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Opinião é uma coisa, desejar e trabalhar pela morte de alguém é outra, né, professor? E o ministro Barroso deixou bem claro, uma coisa é fazer uma crítica a decisões do Supremo ou aos ministros do Supremo, outra coisa é ameaçá-los de morte, né? Então isso ficou muito claro na entrevista que ele deu a Priscila Yazbek. Bem, eu acho que essa é uma questão bastante complexa que ficou muito claro no último quadriênio presidencial, em que as fake news se transformaram em política de Estado, algo nunca visto na história do Brasil. Vamos lembrar de personagens que hoje estão esquecidos. Por exemplo, a senhora Geromini, né? Sara Geromini, usava um pseudônimo, mas o nome dela é Sara Geromini, e tudo que ela fez com os chamados 300 de Brasília e também via fake, que no fim eram 30, que hoje ninguém lembra mais dela. Diz que ela está no México proferindo palestras, eu não sei por que no México e que palestras ela está lá proferindo. E é bom lembrar que tinha muito dinheiro financiando essa senhora, que chegava com carro particular, com motorista particular e morava muito bem. É a questão seguir o dinheiro. Segundo, o senhor Alan dos Santos, né, foragido da justiça brasileira, vale lembrar, e já há um bom tempo, vamos esperar sua deportação para o Brasil. Mais dias atrás, ele postou em redes sociais que não são mais dele, mas de terceiros, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes proibiu as suas redes, mostrando que ele teria inclusive um visto de trabalho nos Estados Unidos, o que parece ser algo impossível, tendo em vista que ele não tem mais o passaporte brasileiro, né? Mas ele participou de várias reuniões com ministros do governo anterior, ainda no exercício do governo anterior. Em suma, havia uma indústria de fake news aqui no Brasil, patrocinada pelo governo federal, pelo gabinete do ódio, no interior do Palácio do Planalto, com recursos financeiros que eu não sei de onde vinham, porque isso custa muito caro, com a participação de estrangeiros. Vimos o episódio dias atrás, né, lá no caso de Israel, que teria participado aquele senhor em 30 eleições e de alguma forma tem interferido em 30 eleições no mundo. Tem o senhor Steve Bannon, que tem um movimento terrorista conhecido como Movimento Internacional, né, que tem como representante na América do Sul o senhor Eduardo Bolsonaro, e disse o ano passado o senhor Bannon que a grande eleição para a extrema-direita mundial era a eleição brasileira, e a produção diária de fake news, que é uma máquina. Tudo isso vai ter de ser regulamentado. É um desafio. Primeiro, uma convenção mundial sobre isso. É esse o objetivo que nós vimos ontem até o ministro Barroso dizendo. Segundo, a legislação brasileira precisa ser aperfeiçoada? Se sim, como aperfeiçoar a legislação brasileira em relação às fake news, garantindo os valores constitucionais e de liberdade da Constituição de 88. Em outras palavras, e por fim, não podemos agir como na Alemanha nos anos 10, final dos anos 10, 20 e 30 do século 20. A Constituição Republicana de Weimar, de 1919, foi usada pelos nazistas para tomar o poder em janeiro de 33. 2 meses depois já tinha o primeiro campo de concentração, e muito próximo a Munique, em Dachau, e dali começa todo o totalitarismo. Ou seja, usaram da Constituição Democrática para impor o totalitarismo. Não podemos deixar que isso se repita no Brasil, agora com instrumentos muito mais modernos do que os nazistas tiveram nos anos 30, que são as redes sociais.